terminou o Campeonato Carioca. E muitas perguntas são feitas. E aí, Thiago, e as equipes cariocas do Campeonato Brasileiro? O que vai acontecer com elas? Elas vão brigar pelo quê na competição nacional? Vou falar um pouquinho sobre a minha visão das equipes do nosso estado para o Campeonato Carioca. O Flamengo foi campeão carioca até com uma certa facilidade devido ao seu elenco. Mas, no meu ponto de vista, você analisando o Flamengo, apesar de ter um elenco que é muito superior aos seus rivais, dentro de campo sofreu muito contra o Fluminense, que é uma equipe que tem uma situação financeira bem abaixo do que a do rubro-negro, convenhamos. E eu sinto que o Flamengo chega no mês de abril sem ter uma equipe pronta. É uma equipe que hoje, apesar do investimento, apesar de tudo que tem, apesar do elenco, não está pronta para chegar e brigar pelo título brasileiro. Você tá maluco, Thiago Franklin? É o que eu vejo. O Flamengo carece de um padrão de jogo. Hoje, uma equipe que tem jogadores como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Diego, que não seria titular no meu time, Gabigol, e não propõe jogo, é assustador. Eu acho um absurdo o Flamengo atuar de uma maneira reativa, já que é um time que tem potencial para mais, é um time que poderia jogar com a bola, é um time que poderia envolver os adversários. Você pega o Santos com o Sampaoli, consegue fazer isso, consegue trabalhar a bola. O Flamengo não. Rouba a bola para frente, não tem aquele trabalho de aproximação, de movimentação, de triangulações. Hoje, vendo que o Flamengo é uma equipe que briga pelo título brasileiro, sim, mas eu não coloco o Flamengo hoje como favorito. Eu vejo o Flamengo hoje num pelotão com possibilidade de título brasileiro. Eu vejo o Flamengo atrás hoje, taticamente, de Cruzeiro e Grêmio. E tá no bolo de outras boas equipes que brigam pela Libertadores da América. Então, o que eu penso do Flamengo é isso. Se o Flamengo crescer taticamente, com o Abel eu acho bem difícil, particularmente, briga pelo título brasileiro. Com o Abel, o Flamengo tem uma vaga praticamente certa na Libertadores de 2020. É a minha visão do rubro-negro. Vamos falar do vice-campeão carioca, que foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, hoje, segunda-feira, é uma interrogação. Porque não tem técnico, está em busca de um técnico no mercado, a gente, de repente, até o final do dia já tem uma situação mais clara, sofre com a parte financeira, convive com vários atrasos, não se sabe se o elenco vai encaixar, tem muitos jogadores ali que foram contratados pelo nome e dentro de campo não mostram nada. No caso do Bruno César, sempre falei isso nas minhas redes sociais, quem acompanha o Campeonato Português, quem acompanha as resenhas de Portugal, sabe que ele era um jogador que não iria mostrar nada no Cruz Maltino, porque ele não estava mostrando nada em Portugal. Lá ele era considerado um ex-jogador em atividade. E no Brasil, pelo menos esse começo de Vasco, está mostrando nada. Maxi Lopes continua com o mesmo problema de peso. Ele que fez a diferença no ano passado, que salvou o Vasco do rebaixamento, este ano não consegue mostrar nada. Parece que a parte física incomoda muito mais do que estava incomodando na temporada de 2018. E eu coloco o Vasco hoje, se tiver tudo certinho, vou colocar sempre com 2 pontos. Tanto Vasco, Botafogo e Fluminense. Coloco essas equipes com ponto financeiro em dia. O Vasco, com tudo financeiro em dia, é uma equipe para ficar no meio de tabela. É uma equipe que eu acho que não vai gerar transtorno para o torcedor cruzmaltino em relação a cair. Mas com essas crises que a gente está vendo lá hoje, um elenco que parece que não está muito coeso. Houve confusões, perda de técnico no momento delicado, agora no começo do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que você não vê estruturada taticamente, pode dar um susto no começo da competição. O Vasco, neste começo do Campeonato Brasileiro, pode perder algumas partidas e isso gerar uma certa crise, fazendo com que a equipe, nessas primeiras 9 rodadas antes da Copa América, possa ficar naquela zona ali do perigo, como diria Vanderlei Luxemburgo, zona da confusão, como diria Lucha. E o Vasco não tem elenco para ficar nessa zona da confusão. O Vasco tem um elenco para brigar no meio de tabela. Se acontecer
o time estruturar, o time entrar nos eixos, tem muitos bons valores da base, que podem encaixar no Campeonato Brasileiro e principalmente na escolha do técnico. O favorito é o Dorival Júnior. Se o Dorival entrar no Vasco com salários em dia, o Cruz Maltino briga na parte de cima da tabela. Se escolher um técnico que não tem um perfil interessante, escolher um técnico que não encaixe com aquilo que o Cruz Maltino tenha, é uma equipe que vai sofrer no começo da competição, isso é fato. Isso é um ponto. E no decorrer da mesma pode crescer. Mas minha preocupação com o Vasco é a parte financeira. Se eu tivesse que apostar no Campeonato Brasileiro do Vasco hoje, meio de tabela, classificado para a Copa Sul-Americana de 2020. Fala agora do Fluminense. O Fluminense, que chegou na semifinal do Carioca, deu trabalho para o Flamengo em todas as partidas que disputou contra o rubro-negro, carece de goleiro. Tem o Walter, que está bem encaminhada essa negociação, que é a reserva do Corinthians. Acredito que seja uma solução para o gol do tricolor das Laranjeiras. O ponto forte do Fluminense hoje é o Fernando Diniz. Parece que ele evoluiu depois de uma passagem meio que estranha pelo Atlético Paranaense, onde em alguns momentos ele mostrou uma equipe muito bem arrumada, porém que só tocava e tinha problemas defensivos. Neste ano não. O Fluminense tem aquilo que o Atlético Paranaense possuía de um time envolvente e os problemas defensivos que foram solucionados. Hoje a equipe do Ganso, que até agora não mostrou o investimento que o Fluminense fez nele, vem sendo aquele Ganso das últimas temporadas, aquele jogador sonolento, que toque de lado, que não busca nada, um jogador que dá sono. O Ayrton, que é um jogador que vem tendo uma sequência positiva neste ano, depois de alguns anos onde ele jogava 3 partidas, ficava 2 fora devido à parte física. Nesta temporada ele consegue mostrar um potencial e você tem a volta do Pedro. Aí pode ser um ponto diferente para o Fluminense, porque a equipe cria muito e perde muito. O Luciano vem fazendo uma belíssima temporada. O tricolor vai perder o Everaldo, que era um jogador diferente, um jogador que nos momentos que o Fluminense precisava de um jogador habilidoso, ele fazia essa diferença. O que o Diniz vai fazer em relação ao Johnny Gonzalez? Se ele colocará esse jogador pelo lado de campo, fazendo o que o Everaldo fazia, ou vai colocar uma outra opção? Tem essa situação do Fluminense. E analisando o que tem hoje o tricolor, analisando o que o Fluminense possui de elenco, se os reservas possuírem o mesmo padrão que o time titular e o que o Brasil tem hoje, o Fluminense é uma equipe, volta a falar, do mesmo problema de Vasco e Botafogo. Com salários em dia, os atletas pensando só no campo, o tricolor briga do meio para cima. Nossa, Thiago, que é isso? O futebol brasileiro é nivelado por baixo. Uma equipe com padrão de jogo faz a diferença. Uma equipe padronizada, uma equipe que tem a bola, que saiba jogar, faz a diferença. E o Fluminense tem tudo para conseguir envolver os adversários. Mas aí são 2 pontos. O elenco, que não é muito qualificado, então de repente sai um jogador, entra outro, e não mantém o mesmo nível de desempenho. E os jogadores chaves, como o Pedro e o Ganso, atuando com uma qualidade técnica que eles podem atuar. O Ganso, como eu falei anteriormente, ainda não mostrou investimento, mas o jogador que tem a crescer. E outro ponto, Bruno Silva, o Fernando Diniz comete um erro gravíssimo com o Bruno Silva. Ele jogando por dentro não funciona, Bruno Silva tem que jogar pelos lados, como jogou no Botafogo. Por dentro ele passou a carreira dele toda sem atuar bem, mas por fora ele é um jogador que tem vigor físico. Talvez esse seja o único erro do Fernando Diniz. O Alan talvez seja a grande solução para o Fluminense ali, fazendo dupla de meio de campo por dentro com o Ayrton. Peraí, você chegou no vídeo até neste momento e não deixou o seu like? Pô, tá de sacanagem comigo, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe na sua rede social favorita. Preciso dessa moral. E me siga, ó, nas redes sociais, que eu tô todo dia falando lá de futebol e arrumando até treta, né? De vez em quando eu arrumo umas treta lá. Quem gosta de treta, me siga nas redes sociais. Botafogo é uma incógnita. Mudou de técnico, fez um começo de temporada muito ruim. Entrou o Eduardo Barroca, que terá sua primeira grande oportunidade de uma equipe profissional.
E você me pergunta, Thiago, e o Botafogo? Não sei. Não sei. O Botafogo com problemas de salários atrasados, com um elenco que eu acho, na média das equipes brasileiras, as equipes que não possuem condições de investimento. Se tudo tivesse certo, o Botafogo é uma equipe de meio de tabela também, como o Fluminense e como o Vasco, meio de tabela, 12ª a 8ª posição, a 9ª posição. Esse é o elenco do Botafogo hoje. Com um trabalho bem feito, é uma equipe que poderia até sonhar com uma vaga na Libertadores, como o Fluminense pode sonhar de repente, abre um G7, um G8, o Fluminense pode se encaixar nisso daí. E o elenco do Botafogo, bem trabalhado, se o Barroca conseguir fazer o que ele fez na base, na equipe de cima do Glorioso, a chance de que o Botafogo faça um bom ano é muito interessante. É boa essa situação. Mas se ele não conseguir, se os salários continuarem atrasados, se a parte financeira continuar interferindo, aí o botafoguense vai sofrer. Não acredito que nas primeiras partidas o Barroca já consiga colocar a sua cara nessas equipes. Acredito que isso aconteça mais para frente. O Botafogo tem uma sequência de início de Brasileiro até que interessante, que dá para pontuar, fazendo aí uns 12 pontos nessas 9 primeiras partidas. O Botafogo teria uma tranquilidade para fazer um trabalho de uma outra pré-temporada nessa parada para a Copa América, e nisso o Barroca já teria uma segurança maior, já teria um conhecimento, e talvez com a parte financeira sendo corrigida, o Botafogo pode fazer algum movimento no mercado, já que alguns jogadores, como o Chiesa, como o Lucas Pedroso trouxe essa informação, pode estar saindo para a equipe lá do Fortaleza, indo para uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. E teria uma folga no orçamento. Mas hoje, devido a tudo que acontece, pagar salários atrasados, não tendo como fazer uma movimentação, o Botafogo hoje foca primeiramente pagar os salários. Então, por isso, eu coloco o Botafogo hoje como a maior incógnita, junto ao Vasco. O Vasco e o Botafogo hoje são as maiores incógnitas do futebol carioca para este Campeonato Brasileiro. Já que a gente não sabe o que o Barroca vai fazer. Se ele implementar o trabalho com o elenco que o Botafogo possui, é para brigar ali no mesmo degrau do Fluminense. Se o Barroca não conseguir colocar o trabalho dele funcionando, aí a situação vai ser complicada. E a diretoria também tem que fazer a parte dela, que é pagar os salários em dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Se não gostou, deixe o dislike. Compartilhe na sua rede social favorita, se inscreva no canal, ative o sininho se você já foi inscrito, porque o roxinho é feio. Mas o conteúdo do canal do TF é para agradar você, que é o mais importante. Aquele abraço!